ao mesmo tempo que ele seria pressionado por uma mentalidade de consumo, uma sociedade cujos valores são baseados no consumo, ele teria dificuldade de se firmar no mercado de trabalho. Em que medida, na sua opinião, isso pode empurrar o jovem para esse comportamento, digamos assim, criminoso ou de contravenção? Em grande medida. E talvez seja preponderante até, porque o que acontece é que você pode até ser consumista, você pode até desejar ter um padrão de vida elevadamente consumista, vamos assim dizer. Então, vamos tomar como exemplo a sociedade norte-americana. Há um padrão de consumo muito grande, mas se a economia vai bem e aquelas pessoas são capazes tendo o seu trabalho, satisfazer as suas demandas, talvez ela trabalhando e consumindo, ela, mesmo com o vazio existencial, ela não parta para a transgressão, não parta para o crime. Entretanto, na medida em que nós vivemos um contexto onde há uma taxa de desemprego elevadíssima, essa taxa de desemprego, por exemplo, na região metropolitana do Recife, ela chega a ser 24% da população ativa. Ou seja, é muita gente. Quando, por exemplo, uma situação ideal seria abaixo dos 10%, entre 5%, 6%, 7% é tolerável. Então, a economia não gera empregos suficientes. O que acontece é que, quando a economia também gera, ela gera para o jovem de classe média que tenha uma determinada habilidade também, que ele seja mais preparado. Então, o que tem vantagens competitivas, por exemplo, que sabe falar um idioma, que tenha algum tipo de conhecimento técnico que vá fazer com que ele ingresse no mercado de trabalho em condições de manter o seu padrão de vida, este também representa um potencial perigo menor. Entretanto, aqueles que têm dificuldade em conseguir um emprego e os empregos que são acessíveis, em virtude, inclusive, de falta de qualificação desse jovem, esse emprego ele é incapaz de manter o padrão de vida, muitos dizem, eu vou pagar para trabalhar, na medida em que vão ganhar muito menos do que até mesmo a mesada do pai. Então, como existe um limite para que ele se mantenha dentro de uma estrutura familiar, ele é compelido também, a obter a sua própria independência. É nesse sentido que o impulso para a criminalidade cresce. Ou seja, ele deseja aquilo que ele não pode ter, que ele não vai poder se dar. Ele é incapaz ele percebe que pela via do trabalho, pela via natural, ele terá enorme dificuldade em conseguir os bens de consumo que ele necessita. E aí vem a colocação do professor Escobar. Esse vazio, de fato, existe. Esse vazio, porque quando você não tem o bem material, mas você preenche o seu próprio eu com outras, vamos dizer assim, qualidades ou outros valores, aí você compensa. Ora, então, e eu percebo também que o professor Escobar também está muito correto em falar do empobrecimento. A juventude, hoje, ela está num processo de empobrecimento brutal. Comparando gerações, a gente percebe, inclusive, que as gerações, 2, 3 gerações, havia uma preocupação mais humanista, com valores humanistas. E hoje não. Hoje a cultura do esporte, a cultura... Por exemplo, os dados mostram que nunca se leu tão pouco no Brasil, por exemplo. Os jovens leem cada vez menos, se interessam, como disse André, por questões humanitárias, humanísticas, cada vez menos. Se politizam menos. Escobar lembrou muito bem, se politizam muito menos, muito pouco, no nível da superficialidade. Isso é muito ruim para a sociedade, né? Só um detalhe que já me falou, que eu acho que é importante, é que essa impunidade, ela não traduz uma sociedade tolerante. Né? Na verdade, se você for ver, nunca se matou tanto. Agora mesmo, por exemplo, você vê que na Barreto Campelo morreram 6 pessoas dentro de uma rixa lá dentro. Faça uma enquete, veja quantas pessoas da sociedade ficaram indignadas com aquilo. Não, todas, se você fizer,
fora, raríssimas exceções, vão ficar indignados e dizer, não, foi um absurdo. A maioria diz assim, não, isso merecia mesmo. Isso é absoluta intolerância. Então, nós temos uma sociedade esfacelada do ponto de vista institucional. Eu acho que o Estado está precário, o Estado está claudicante, e existe uma intolerância da sociedade por se sentir tão desprotegida. Então, eu acho que a gente tem essa coisa da impunidade, o esfacelamento do Estado e uma sociedade que daqui a pouco vai ser o linchamento, isso aí não é uma coisa fora de cogitação, não é? Você faça uma enquete e veja como é fácil sair da boca das pessoas, isso devia morrer. Essa alma cebosa devia morrer, isso devia matar... Deveria haver um Carandiru por mês. Claro.